Olá, seres vivos! No vídeo de hoje eu irei comentar sobre um jogo que tem se destacado nos últimos tempos por conta de sua premissa muito interessante e que acompanha uma história de narrativa bem única. No, I'm Not Human, ou Não, Eu Não Sou Humano, é um dos títulos da antologia VHS, ou Violent Horror Story, que oferece uma experiência imersiva e diferente com uma gameplay que não se sustenta à base de sustos ou jumpscares baratos, mas sim se construindo a partir de uma história sombria que te incomoda pela forma como ela é contada. Tendo um estilo particular que lembra muito o Analog Horrors como o Mandela Catalog, ele funciona muito bem como uma gameplay simples, mas bem elaborada. Controlamos uma pessoa vivendo sozinha em uma casa isolada que começa a receber alguns visitantes buscando abrigo, por conta da situação atual que colocou o mundo num contexto pós-apocalíptico. Acontece que alguns desses visitantes, digamos, não são exatamente como você, então é preciso ter cuidado e atenção com quem você deixa entrar na sua casa, pois caso contrário, o desfecho não será dos melhores. Até o momento ele se limita apenas a uma demo, mas o jogo acabou ganhando popularidade o suficiente e um lançamento oficial já é previsto para acontecer em breve, o que não é para menos, tendo em vista a experiência incrível que ele oferece. Então hoje nós vamos conhecer a história bizarra de No, I'm Not Human. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O início da experiência nos insere na residência de moramos. A ausência de um contexto logo muda quando encontramos um homem na nossa porta se revelando como nosso vizinho. As pessoas das cidades já começaram a vir para a vizinhança. As pessoas mudaram muito. Se elas aparecerem na sua casa, você as deixa entrar. Só tome cuidado. O homem diz que boatos estão surgindo de pessoas sendo mortas por pessoas, ou pelo menos por coisas que parecem pessoas. Nesse caso, não é seguro deixar qualquer um entrar na sua casa. Da mesma forma que ficar sozinho não é uma opção, uma vez que se estiver, essas coisas que parecem humanos virão até você e quem sabe o que virá depois. Esse diálogo, mesmo não deixando tudo tão claro, serve como um pequeno tutorial introdutório ao universo do jogo, mas as respostas só virão de fato no decorrer da gameplay. A casa que moramos não oferece muito mais do que alguns poucos cômodos constituídos por um banheiro, 2 salas de estar, uma cozinha, uma despensa e seu quarto onde você dorme, que podem ser acessados pelo curto corredor que compõe basicamente a casa toda. E cada um destes, com exceção de seu quarto, servirão como um abrigo daqueles que forem permitidos entrar. Com isso em mente, você vai até seu quarto e tem uma noite de sono se preparando para o primeiro dia. Bom dia, caros telespectadores. É a previsão do tempo da manhã. O sol continua brilhando e o calor do verão persiste em nossa cidade. A duração desse calor já quebrou o recorde do Guinness, e parece que o bom tempo não vai a lugar algum. Os cientistas estão monitorando de perto a atividade solar e prevêem sua intensificação, mas eles nos garantem que não há necessidade de se preocupar. Portanto, peguem seus óculos de sol, levem seus trajes de banho e não se esqueçam dos chapéus. E o mais importante, certifique-se de que você não terá insolação. Ultimamente tem havido mais comportamentos estranhos na cidade, e os especialistas acham que isso se deve ao excesso de sol. As informações trazidas no jornal contextualizam a situação do mundo. Um calor anormal tem se intensificado nos últimos tempos, ocasionado por uma atividade solar em comum, o que tem levado pessoas a evitar sair na rua durante o dia e buscar abrigo durante a noite. A mecânica do jogo é simples e o restante da explicação é fornecida pelo vizinho, explicando que durante a noite você é encarregado de decidir quem poderá se abrigar na sua casa, uma tarefa que certamente não será fácil, tendo em vista que sua decisão será baseada unicamente a partir do que a pessoa falar ou de sua aparência, algo que pode falhar muitas vezes, principalmente levando em consideração o aspecto relativamente caricato carregado por muitos personagens, que faz com que muitas vezes eles pareçam estranhos ou simplesmente feios. Isso é uma coisa que intencionalmente pode acabar te levar a algum erro, fazendo com que seja mais difícil de tomar uma decisão definitiva e saber quem você deve deixar entrar e quem você não deve.
Porém, mesmo que erre de alguma forma, você terá a oportunidade de corrigir isso depois, porque enquanto à noite você decide quem irá entrar, durante o dia você pode conversar com seus hóspedes para verificar a existência de algum traço neles que se assemelhe com o que são conhecidos como visitantes. Um nome dado a um tipo de criatura ou coisa que se parece com um ser humano em quase todos os aspectos, mas na verdade não são humanos. E bem, por enquanto isso é tudo que você precisa saber. Com som de batidas você se levanta sabendo que alguém está na porta. Passando pelo corredor através das persianas, é possível ver ao longe a casa de seu vizinho que veio te visitar com sua família aguardando sua volta. Na outra janela, alguns adolescentes passando o tempo no campo conversam sem nem perceber sua presença. E na última, apenas um silêncio sepulcro que te incomoda ao saber que nem mesmo os alcoólatras estão mais lá. Talvez estejam fugindo ou se escondendo de algo, e mesmo sem saber o que é, ainda te causa arrepios. Indo até a porta, ao contrário do que se esperava, a pessoa do outro lado é o Felka. Quer dizer, uma garota que não busca por abrigo, mas sim procura por seu pai, sendo ele o vizinho que veio te ajudar mais cedo. Então simplesmente o chamamos e ele parte de volta para casa com sua filha. A porta bate novamente e olhando encontramos um homem alto de aparência curiosamente melancólica. Ele diz que estava escondido num bar e então foi expulso. Uma informação que já se mostra um pouco suspeita, mas a explicação dele para isso é que nem todos sabem como lidar com seu temperamento. Conversando um pouco mais com ele, parece mais ser alguém com uma alma solitária que só busca algum humor em uma vida desgastante. Então você deixa ele entrar. A próxima a bater é uma mulher com uma aparente deficiência que a faz ter os ombros tortos. O desespero da mulher em busca de um abrigo é evidente, e o medo é nítido em seus olhos que buscam alguma forma de sobreviver em qualquer lugar que seja. Seria um tanto cruel não ajudá-la em condições normais, mas nesse contexto são tempos sombrios. Porém, de qualquer forma, você deixa ela entrar. Parece que mais ninguém virá essa noite. Bem, não há mais o que fazer. Então você volta para sua cama e finaliza o primeiro dia. Interrompemos nosso programa matinal para uma mensagem urgente. Hoje, às 6h28 da manhã, houve uma poderosa erupção de energia solar. Essa erupção foi maior do que os cientistas previram. A temperatura do ar atingiu um nível crítico. As autoridades declararam um estado de emergência. Pedimos a todos os cidadãos que evitam sair de suas casas durante o dia. A notícia nada boa antecede um comunicado ainda mais estranho. Agora vamos às notícias. Extraterrestres, pessoas emergindo do subsolo. Testemunhas oculares relatam contato com visitantes pela cidade. Uma testemunha encontrou um homem de meia idade que tinha dentes perfeitamente brancos. Acontece que ele era um desses visitantes. Portanto, se quiser identificá-los, verifique seus dentes. Fique alerta e calmo. Falando sobre a experiência, uma coisa que não pode deixar de ser comentado é a forma como a ambientação do jogo como um todo é impressionante. Isso é uma coisa que se relaciona com toda a construção dele em si. Toda a composição gráfica traz uma atmosfera muito única que se assemelha bastante à de uma história de analog horror. E eu, aliás, sou fascinado por jogos que carregam estéticas como essa atrelada a um estilo simples. Uma característica que inclusive me lembrou bastante aqueles jogos de terror em flash que podíamos encontrar na internet. Mas além disso, outra coisa que também faz a experiência do jogo ser incrível é a sua maravilhosa soundtrack. E de verdade, a música desse jogo me faz sentir como se eu estivesse sendo literalmente transportado para uma outra realidade. O contexto sombrio e apocalíptico oferecido pela história cria um tipo de contraste com a música, que cria um ambiente que eu diria ser um tanto ambíguo. Faz com que, mesmo sendo uma história de terror, jogar ainda seja relaxante, mas também traga um ar um tanto depressivo, fazendo a experiência ser muito única. Então, nota 10 para a música do jogo. Sabendo agora que os visitantes têm uma característica que pode diferenciá-los de humanos normais, agora é uma boa ideia conversar com os hóspedes para tentar tirar uma prova. O problema é que existe um limite de vezes que você pode falar com as pessoas durante o dia que é indicado por um medidor de energia no canto superior da tela. E se essa energia acabar, você não pode falar com mais ninguém. Então é importante ter certeza com quem você vai falar para não perder a chance de identificar um visitante. Falando com o homem alto, ele enxerga a característica de dentes brancos apenas como uma informação para fazer as pessoas matarem a si mesmas. Uma ideia que em tempos apocalípticos talvez não seja tão infundada. De qualquer forma, os dentes dele são normais, então ele passou.
A próxima é a mulher na despensa e, bem, mesmo que seu medo seja evidente, seus dentes são perfeitamente brancos. Eu decidi por dar uma chance, sendo um pouco piedoso. O medo dela parece ser realmente genuíno e por que uma pessoa normal não poderia também ter dentes brancos? Bem, vamos esperar um pouco e deixar essa passar. Sem mais o que fazer, você volta até sua cama. Pela janela você consegue ver o vizinho brincando com sua filha, uma visão que te traz alegria e alguma nostalgia. Na outra janela, corpos dos adolescentes que antes conversavam de forma animada agora estão sem vida. Seja lá quem fez isso, aconteceu recentemente. Porém, na última janela, uma imagem perturbadora se materializa em sua frente, revelando um homem tão pálido quanto a própria morte. Olhar para o corpo dele te incomoda com as dobras estranhas de sua pele, mostrando que essa pele é grande demais para ele. Parece que encontramos o responsável pela morte dos adolescentes. Novos hóspedes estão aguardando na porta, e a primeira delas é uma mulher que parece um tanto estranha, afirmando que, ao contrário dos outros, ela não tem medo do calor. E o motivo disso é que ela afirma sempre sentir frio. Isso é uma condição bastante estranha, na verdade, mas talvez dê para tirar uma conclusão mais tarde. Então, você deixa ela entrar. O próximo é um cara com uma personalidade no mínimo curiosa. Ele se apresenta de uma forma animada e enérgica que logo é explicado por suas opiniões de tendências conspiracionistas. Dentre todas as pessoas, certamente esse cara é um dos que mais se destaca por sua personalidade que é bem única, formulando algumas teorias até que bem interessantes explicando a recente atividade solar, bem como o surgimento dos tais visitantes. Seria um erro não deixá-lo entrar, já que essa personalidade dele é o que provavelmente o faz o mais humano entre todos. Olhando novamente a porta, encontramos um homem um tanto estranho. Ele fala algumas coisas aparentemente sem sentido e, ao contrário dos outros, não busca abrigo. É apenas um tipo de andarilho que lhe pede para que você leia sua sorte abrindo uma página do livro para ser lido. Escolha o último parágrafo e ele responde: os mortos virão e contarão, e ele não será acreditado. O que isso quer dizer é uma coisa que você ainda não sabe. De qualquer modo, esse foi o último. E com isso, mais um dia chega ao seu fim. O dia é iniciado de uma forma estranha. Você sente o cheiro de apodrecimento e morte. Alguém foi morto essa noite. Parece que um visitante está em sua casa. Antes de entender o que aconteceu, você lê a notícia da manhã. Bom dia, caros telespectadores. Este é o noticiário da manhã. A atividade solar continua normal, e os especialistas preveem que ela continuará a se intensificar. Há relatos contínuos de testemunhas oculares sobre encontros com visitantes. Em resposta à situação, as autoridades aumentaram com urgência as operações da FEMA, o acrônimo de Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Eles descobriram um novo indicador de visitantes. Os especialistas do Comitê Especial da FEMA acreditam que, além dos dentes, os visitantes podem ser identificados pela sujeira sobre as unhas. Conforme relatado pela FEMA, os funcionários encontraram uma mulher que havia trabalhado como enfermeira. Por alguma razão desconhecida, ela tinha sujeira sobre as unhas. E como os visitantes emergem do solo, essa mulher foi levada para fazer exames e seu estado de perigo foi confirmado. Uma informação útil que pode ajudar a identificar quem poderia ser o visitante presente em sua casa. E seria melhor descobrir o quanto antes, pois a primeira vítima foi o homem alto de antes que agora se limita apenas a um amontoado de ossos e carne podre. Isso mostra que ele de fato era um humano, uma vez que os visitantes nunca matam a si mesmos. Então agora resta saber quem foi o responsável por isso. Então começo perguntando à mulher de ombros tortos, já que antes ela não havia passado do teste dos dentes. Então dessa vez pergunto a ela sobre as unhas e, mais uma vez, ela se encaixa no perfil. Bem, a resposta parece óbvia. Dando um fim ao que acreditamos ser um possível visitante, agora restam 2 pessoas em sua casa. E da mesma forma que foi com a última, é preciso verificar os outros também. A mulher da jaqueta já causava suspeitas antes mesmo de entrar na casa com seu estranho frio incondicional. Então você pergunta sobre suas unhas e descobre que, estranhamente, ela arrancou cada uma delas. Talvez ela tenha feito isso para evitar que você suspeite dela, então eu decido dar uma chance, mas
Bem, por algum motivo nessa parte ela é bugada e independente da sua escolha o personagem atira de qualquer jeito. Mas mesmo com isso, na verdade ela era de fato uma visitante, então não faz diferença. Com isso só restou um homem alucinado que, conversando com ele, só deixa mais claro suas teorias mirabolantes. Parece que nada nele sugere a possibilidade de que seja um visitante, então você apenas deixa ele e volta até sua cama. Ao lado de fora, alguns agentes da FEMA fazem seu trabalho perto da casa do vizinho, enquanto um grupo de soldados faz a patrulha perto de sua residência. Uma cena que causa um certo alívio e uma sensação de segurança, mas infelizmente isso muda rapidamente. Um homem estranho de aparência opressiva permanece em silêncio, olhando para você por alguns instantes. Como estão as coisas por aqui? Está tudo bem? Perguntando o que quer aqui, ele responde com uma outra pergunta. Ouça, você está sozinho em casa? Apenas curiosidade. Você está apenas lendo a sorte de alguém, prometendo salvação para alguns e afastando outros. O vizinho antes havia dito que nunca se deve falar que está sozinho, então você responde que não está. E rapidamente ele muda sua expressão como se estivesse decepcionado por não conseguir o que queria. Você está com sorte, mas quem sabe o que acontecerá amanhã. Então, ele vai embora. A próxima a bater é uma mulher em um evidente luto após a perda de seu marido. Pelo seu estado, que denota uma evidente tristeza e desânimo total com relação à sua vida, você decide dar abrigo a ela. Até porque parece improvável que, se fosse um visitante, ela carregaria um humano nas suas costas. A porta bate novamente e dessa vez um cara com um humor meio bizarro está lá falando coisas que apenas demonstram uma completa falta de preocupação com relação a tudo. O que é ainda mais estranho levando em conta a sua camisa, que parece sugerir que talvez seja um impostor, se é que você me entende. Sinceramente, esse cara não passa muita confiança não, mas deixa ele entrar porque de qualquer jeito dá pra conferir ele depois. O próximo é um doutor que saiu de um hospital devido ao mesmo ter sido fechado após uma sobrecarga de pacientes. Talvez seja útil ter um médico por perto, então pode entrar. Mas ninguém virá hoje, então o dia termina. O noticiário da TV informa mais uma característica dos visitantes: olhos vermelhos sangue intensamente irritados. Se encontrar algum hóspede com essas características, fique atento. No dia anterior recebemos mais 3 pessoas, das quais 2 delas parecem ser até que confiáveis, porém o último, bem... É um tanto estranho ver alguém permanecendo tão tranquilo em um cenário tão caótico como o de agora. Mas além disso, conferindo seus dentes, apesar de tortos, são extremamente brancos. E decidindo por dar mais uma chance, você confere seus olhos e... estão vermelhos? Bem, com isso é seguro dizer que não restam dúvidas. O doutor de antes parece ser uma pessoa confiável, mas por desencargo de consciência é melhor ter certeza. E felizmente, tirando suas pupilas duplas ocasionadas por uma condição chamada policoria, tudo parece indicar que de fato ele seja um humano. No caso da mulher que trouxe seu marido, a única contradição são seus olhos vermelhos. Mas o sofrimento dessa mulher é muito evidente, e como eu disse antes, a atitude dela em trazer o corpo de seu parceiro é algo que certamente um visitante não teria motivos para fazer. Então parece sensato poupar sua vida. O cair da noite é uma coisa que lhe assombra cada vez que você se levanta de sua cama, e dessa vez não é diferente. Olhando para fora, você vê a casa de seu vizinho sendo tomada por um fogo ardente e consumindo ela por completo. Uma visão que traz ansiedade e dúvida de quem possa ter feito isso. Só que talvez, pior ainda do que isso, é saber que todos os soldados de antes foram mortos pelo Homem Pálido, que com uma expressão sorridente carrega a cabeça de um deles congelada em uma expressão de pavor que lhe deixa perturbado. Indo até a porta, encontramos um agente da FEMA. Ele vem lhe pedir que entregue um hóspede aleatório de sua casa para algum tipo de exame, ao qual ele não diz exatamente qual é, mas fala que depois o hóspede poderá voltar. Você não tem a opção de escolher qual hóspede será, então ele apenas pegará uma pessoa aleatória e irá embora sem explicar mais nada. Uma coisa interessante de notar nessa parte é que o agente sempre vai levar um humano e nunca um visitante. Então, independente de quem ele leve, você terá a confirmação de que não era um visitante. O próximo a bater é um homem bem vestido que pede para entrar de uma maneira até que bem formal. Ele não parece desesperado, mas tem um ponto de vista até que bem sensato com relação a tudo. Tudo bem, pode entrar.
A porta bate novamente, mas dessa vez é a filha do seu vizinho. O motivo dela estar aqui aparenta ser pelo que vimos antes na janela, porém a situação é ainda pior do que isso. Ela vem chorando, dizer que eles estavam sentados conversando tranquilamente na cozinha quando então mataram seu pai. E enquanto ela corria para salvar sua vida, ela olhou e viu que eles estavam rindo. Parece claro que o vizinho cometeu um erro e um ou mais visitantes entraram em sua casa. Uma coisa bem triste na verdade, ainda mais para a garota que agora caminha sem rumo. Deixemos ela entrar. O próximo é um homem robusto que logo chama atenção por sua evidente aversão aos visitantes. Fica claro com o diálogo que ele está disposto a fazer qualquer coisa que lhe for possível para acabar com essas coisas de uma vez por todas. Certamente é muito útil ter uma pessoa como essa por perto que compartilha de uma vontade tão forte de acabar com todo esse mal, então você deixa ele entrar. Batendo novamente a porta, encontramos uma mulher buscando abrigo. A princípio parece ser alguém normal, mas uma coisa chama atenção quando ela diz que, entre aspas, toda a vizinhança foi expulsa e ninguém sabe para onde ir. Bem, isso parece um tanto estranho. Perguntando sobre o motivo de ter sido expulsa, ela diz que, segundo eles, houve uma grande insolação, ou algo do gênero na casa onde ela estava, e os homens de amarelo os expulsaram. Certo, isso é muito suspeito. Você decide não deixar ela entrar, e a reação dela quanto a isso é ainda mais estranha, dizendo para não deixar os homens de amarelo entrar e soltando algumas risadas sem sentido. Parece que a decisão foi correta. Ninguém mais virá essa noite. Acordando, a mensagem volta a aparecer na tela informando que alguém foi morto na noite passada. O jornal traz mais uma dica informando a estranha reação dos visitantes a câmeras fotográficas, que faz com que eles saiam borrados nas fotos por algum motivo. A dica definitiva ajudará a saber com precisão quem está mentindo. O Homem de Terno não gosta de fotos, mas não te impede de tirar uma para verificar. Nada de estranho com ele. O Homem de Barba é o próximo e o resultado, por mais estranho que pareça, mostra que suas unhas estão sujas e sua foto saiu borrada. Ele é um visitante. Esse resultado nos leva a criar algumas teorias com relação a essas criaturas. Parece que, de alguma forma, uma parte deles, pelo menos, nem mesmo tem consciência de que são de fato visitantes. Uma coisa que pode ser observada tanto nessa parte quanto com a mulher de ombros tortos. Ela realmente temia tudo o que estava acontecendo e buscava por uma forma de sobreviver. Mas em muitos momentos ela se perde e não se lembra de coisas muito simples, como por exemplo se realmente algum dia ela já foi no dentista por conta de seus dentes brancos, ou até mesmo o que ela comeu na noite anterior. Talvez um visitante não seja uma espécie diferente dos humanos, afinal. Talvez um humano em algum momento acabe se transformando num visitante. Mas, quanto a isso, só restam dúvidas. A última noite chega e ao lado de fora apenas pode-se ver o que restou da casa do vizinho que foi completamente consumida pelas chamas. Do outro lado, uma estaca com o crânio de um soldado permanece como um aviso mórbido. Ainda há um pouco de pele queimada e os dentes parecem ter sido arrancados. E na última janela, um homem morto pendurado em um poste traz uma mensagem com uma placa no pescoço escrito: "Visitantes não são bem-vindos". O pior é saber que o corpo pertencia a um rapaz morto em um linchamento que foi confundido com um visitante. Isso traz uma angústia ao saber que todo esse caos instaurado no mundo não levou apenas os visitantes a serem uma ameaça, mas também os próprios humanos. Muitas vezes, não saber lidar com o caos acaba sendo pior do que o próprio caos. O agente da FEMA volta pedindo mais um hóspede de sua casa, mas não explica se o exame com o último teve resultados. É estranho, porque parece que nada disso está levando a lugar algum. Talvez nem eles mesmos saibam o que estão fazendo. Bem, de qualquer maneira, você não tem outra escolha se não deixar que ele leve outro hóspede. Então, ele vai embora. O Homem Estranho volta mais uma vez, mas além de perguntar se está sozinho, ele diz o seguinte: Está se preparando? Você sabe para o que está se preparando? Estamos nos últimos dias. Eles não lhe disseram? Os cães dominam o mundo, e somente cães estarão aqui. Tenha uma boa estadia. O andarilho de antes volta à nossa porta novamente falando coisas desconexas. Ainda mais estranho do que o que ele diz é pensar em como ele pode ter se mantido vivo lá fora durante todo esse tempo. Esse não é o problema que você deve se preocupar, mas obrigado. E ainda não sinto que as geleiras vão derreter tão cedo. Parece que vamos receber uma chuva de pássaros do céu. Não importa o quanto olhemos para os outros. Não temos nada além de caricaturas. O homem parece saber mais do que podemos perceber. Mas esse conhecimento, seja qual for,
Ao que parece, permanecerá oculto. De qualquer modo, ele foi o último a bater e ninguém mais virá essa noite. Não é mais seguro viver na superfície da Terra. Você fecha janelas e faz barricadas nas portas. Depois de conversar com seus inquilinos, você decide não sair mais para o mundo externo. Você reza, sem poder fazer nada, para que um dia tudo isso acabe. Se esse pesadelo acabar. No mínimo, você terá paz de espírito, sabendo que há apenas humanos sob o seu teto. O final do jogo deixa em aberto muitas questões. A existência dos visitantes, mesmo no fim, ainda é um mistério. Durante o jogo descobrimos que essas criaturas surgiram a partir do solo, mas qual seria a razão disso? O paralelo da história com o surgimento dos visitantes e o efeito climático do Sol não parecem andar separados. Inclusive aquele hóspede teórico que encontramos é uma pessoa que por um lado parece apenas um louco com ideias absurdas, mas de fato a maneira como ele pensa e defende seu ponto de vista com relação a tudo que tem acontecido até aqui parece ter algum fundamento. Ele diz que essas criaturas são seres de outro mundo, que foram plantados no planeta quando o Sol era mais jovem e a grama era mais verde. O tempo permitiu que essas coisas nascessem, mas o Sol é poderoso contra eles e nos protege disso. Senão, eles não precisariam se esconder no subsolo durante todo esse tempo. Infelizmente, tudo isso perde um pouco de credibilidade olhando para o fato de que talvez suas filosofias sejam baseadas apenas no álcool. Mas ainda assim, é uma coisa que não pode se desconsiderar. Aliás, o próprio conceito dos visitantes tem uma clara inspiração no conceito de vampiros clássicos. Eles parecem com humanos, mas se alimentam deles, só podem entrar se forem permitidos e a luz do dia não lhe faz bem. Levando isso em consideração, esse homem até que não parece tão louco afinal. Mas além disso, uma coisa que chama muita atenção é o visitante magro que bate na porta 2 vezes durante o jogo. Seria ele alguém de uma importância maior entre os visitantes, como algum tipo de líder talvez? Apesar de incerto, essa aparência perturbadora dele, inspirada visualmente em Judge Holden de Blood Meridian, é uma característica que denota a maldade que é nítida em seus olhos. Mesmo não sabendo o que são os visitantes, pela própria tela inicial do jogo, a palavra bugada no título pode eventualmente mudar para algo como "Eu sou a conquista", "Eu sou a morte", "Eu sou o carrasco", "Eu sou a guerra", "Eu sou o apocalipse". Vale notar algumas coisas interessantes nessa demo. Além dos personagens que conhecemos, era planejado para também ter uma personagem que seria uma senhora que eventualmente o jogador poderia deixá-la entrar. Ela não tá no jogo, mas existe um easter egg que faz um tipo de fantasma dela aparecer em um cômodo. Que eu por acaso vi isso quando eu joguei e achei até que eu tinha ficado maluco. Além disso, existem alguns sprites não utilizados na versão final, como esse personagem muito bizarro, que não se sabe exatamente como ele apareceria no jogo, além desse sprite do Homem Alto, que particularmente é um tanto estranho, porque no jogo ele não é um visitante. Então, por que motivo ele teria uma expressão como essa é uma coisa desconhecida. Falando em visitante, os finais do jogo, que são 6 ao todo, vão depender de quem você deixa entrar na sua casa. E por essa ordem, o Homem Alto não é um visitante, a Mulher de Ombros Tortos é uma visitante, a Mulher de Casaco também é, o Teórico não é, a Mulher com o Marido nas Costas não é, o Cara do Among Us é, o Doutor não é, o Homem de Terno não é, o Homem de Barba é, a Mulher que dá risada também é. Na versão final do jogo talvez isso mude e com certeza também serão adicionados novos personagens, mas por enquanto só o que sabemos é que no lançamento do jogo terá um gato 3D que ficará andando pela casa. De qualquer forma, o que vem depois é incerto. A realidade é sombria e o mundo não é mais seguro. O fim dos tempos está batendo na porta, e abri-la agora certamente não é uma opção.